Nesse vídeo falaremos um pouco sobre as propriedades coligativas. Para começar, vamos ver como elas acontecem. As propriedades coligativas ocorrem quando adicionamos um soluto não volátil, ou seja, que não evapora fácil, em uma solução ou solvente. As alterações dessas propriedades é dada pela quantidade de partículas do soluto adicionadas no solvente. Então, quanto maior a concentração, maior o efeito da propriedade. O primeiro tipo de propriedade coligativa que falaremos é a tonoscopia. A tonoscopia estuda a diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente após a adição de soluto não volátil. Para sabermos o que é tonoscopia, precisamos saber primeiro o que é pressão máxima de vapor. Para lhe explicar isso melhor, vamos pensar em um recipiente com água. Ao deixar a água ferver, ela começa a evaporar e em um determinado tempo esse vapor se torna uma condensação. E a força que esse vapor exerce nas paredes do recipiente é chamada de pressão máxima de vapor. Se adicionarmos um soluto não volátil, como o cloreto de sódio na solução, quanto maior a quantidade dele na mesma quantidade de água, mais difícil será a evaporação e menor ainda será a pressão máxima de vapor. A ebulioscopia é o aumento do ponto de ebulição. Isso ocorre quando adicionamos um soluto não volátil a um solvente líquido. E vale lembrar que quanto maior a quantidade de soluto, maior será o ponto de ebulição. Podemos tirar como exemplo quando uma água está fervendo, ou seja, quando ela está no seu ponto de ebulição, e adicionamos uma quantidade de açúcar. É possível perceber que a água para de ferver na hora, pois a temperatura de ebulição aumentou. Isso ocorre porque quando adicionamos o açúcar na água, ele irá dissolver. Isso porque as moléculas da água estão atraindo as moléculas do açúcar, ou seja, há uma forte ligação entre as moléculas do solvente e do soluto, que dificulta a passagem das moléculas para o estado de vapor. Por isso é necessário adicionar mais energia na forma de calor para que a solução entre em ebulição. A osmose consiste basicamente na passagem de solvente do meio com menor concentração de soluto, ou meio hipotônico, para o meio com maior concentração de soluto, ou meio hipertônico. Por exemplo, se colocarmos uma folha de alface em uma bacia com água, a tendência é que a alface fique mais hidratada, pois nela há maior concentração de soluto que na água. Portanto, podemos concluir que o solvente tende a se mover sempre para o meio mais concentrado. Mas agora, se adicionarmos sal àquela água em que a alface está mergulhada, o que aconteceria? Bom, essa alface desidrataria e ficaria murcha, porque agora o meio com maior concentração seria a água, e não a alface. E como a tendência do solvente é sempre se mover para o meio hipertônico, a água presente na alface seria difundida para fora dele a fim de se juntar à fase com maior concentração de soluto. A crioscopia ocorre quando é adicionado um soluto não volátil em um solvente, com a intenção de abaixar o ponto de fusão. Então, quanto maior a concentração, mais vai cair o ponto de congelamento. Um bom experimento para exemplificar esse efeito da crioscopia é com a utilização de gelo e sal. Nesse experimento, possuem dois recipientes, um com apenas gelo e outro que está sendo adicionado sal. O que ocorrerá com esse recipiente que está com sal? Bom, o sal vai fazer com que a temperatura de fusão do gelo seja abaixada. Com o passar do tempo, podemos perceber que o recipiente que possui sal e gelo está bem mais derretido do que o que contém apenas gelo. Por que isso ocorre? Bom, se abaixa o ponto de fusão, então, consequentemente, ele também derreterá com mais facilidade. Por quê? Porque qualquer temperatura um pouco mais elevada do que esse ponto de fusão fará com que o gelo fique em forma líquida. Nós somos alunos da turma do 2º ano do curso de Jogos Digitais do IFMA Campus São José de Ribamar. Esse foi o nosso vídeo sobre as propriedades coligativas da matéria de Química ministrada pela professora Aparecida.
Nós esperamos que vocês tenham entendido tudo no vídeo e obrigada por assistirem até aqui.